Boa tarde, sejam muito bem-vindos a essa interação com o candidato à Prefeitura de Aracaju. Dessa vez nós temos Sônia Meire aqui no estúdio, já do Portal Infonet, para responder as perguntas, questionamentos de você, internauta. Sônia, nós tínhamos conversado aqui sobre as prioridades da sua plataforma aí em relação à preservação do meio ambiente, tendo em vista que Aracaju hoje tem uma questão em relação às construções que são inapropriadas, inadequadas. Qual é o seu projeto nesse sentido? Boa tarde aos internautas. É com muito prazer que eu, a professora Sônia Meire, estou aqui hoje para conversar com você sobre o nosso programa de governo. Nós temos acompanhado o processo de degradação ambiental em Aracaju, porque os governos anteriores têm priorizado grandes construções para especulação imobiliária. Tem priorizado que os empresários, os grandes empresários, reordenem a própria cidade a fim de atender aos seus interesses, que é o lucro. Nesse sentido, eu também, como professora da área, que venho desenvolvendo estudos e acompanhando todo o movimento em defesa do meio ambiente em Aracaju, nós consideramos que é preciso criar conselhos populares em todos os bairros de Aracaju e reordenar, por meio de um plano diretor, o reordenamento do solo, uma melhor utilização dos rios e das próprias matas nossas. As matas ciliares têm sido destruídas em Aracaju. Nós já tivemos, inclusive, gestões anteriores de outros prefeitos que, inclusive, utilizou desfolhante para matar o mangue em Aracaju. Então, o mangue é um dos ecossistemas, um dos biomas mais importantes de vida. E nós temos hoje uma parte do mangue, inclusive na 13 de julho, completamente destruída. Então, a nossa política para o meio ambiente é construir com os trabalhadores, e não para os grandes empresários, um reordenamento e, ao mesmo tempo, um processo de utilização de todos os espaços para atender às nossas necessidades. Inclusive quem vive da pesca, da cata do marisco, que tem sido extremamente prejudicado do ponto de vista da extração direta e do seu trabalho. Uma das questões que a gente tem tocado aqui em relação à segurança, de que forma a senhora pretende utilizar a Guarda Municipal da Prefeitura de Aracaju para organizar, para dar essa tranquilidade à população? Então, em primeiro lugar, é importante dizer aqui que nós estamos com um processo que não é no município só, mas no estado de Sergipe, com os agentes penitenciários numa luta na defesa dos seus direitos, e nós queremos aqui declarar nosso apoio à luta dos agentes penitenciários. Em segundo lugar, nós queremos dizer que o problema da segurança é um problema da desestruturação dos direitos nossos, como saúde, educação, moradia, em condições das pessoas viverem no seu local, com cultura, com praças públicas estruturadas, iluminadas, com esporte. Então, a insegurança ela é provocada exatamente pela falta dessa condição. Nós temos também, a nossa candidatura ela é construída por um dos movimentos, que é o Movimento Não Pago, que tem feito uma luta muito grande na defesa do transporte público, e nós observamos como a Guarda Municipal, que deveria ser uma instituição voltada para uma educação para a segurança, com os trabalhadores, construindo a segurança comunitária, que essa é a nossa proposta, ela tem sido orientada para combater exatamente as lutas, para pressionar, para assediar os jovens e os lutadores que estão em resistência. Inclusive, principalmente a juventude, que ao fazer os atos na rua, ela tem sido diretamente afetada por uma situação, ela está numa situação de insegurança, recebendo spray de pimenta, recebendo pressões psicológicas. Então, nós não podemos admitir uma guarda municipal que seja contrária ao avanço exatamente da luta e à defesa dos direitos dos trabalhadores. Nós também consideramos que a Guarda Municipal ela tem que ser ampliada e tem que ser reorganizada em função na defesa de uma guarda que esteja comprometida, de fato, com um novo modelo de segurança, que é a segurança comunitária. Para isso, nós precisamos não só de mais concursos, mas de formar cada vez mais a guarda para atender a esse fim que é social, que é de segurança da classe trabalhadora. Pergunta da Ilha Menezes: como a senhora pretende, se eleita, como fará para obter essa maioria na Câmara de Vereadores? Oi, Ilana, boa tarde. É um prazer responder a esta pergunta.
Nosso programa de governo, ele não pode ser colocado subserviente a uma Câmara de Vereadores que, historicamente, ela tem agido, inclusive, contra os direitos dos trabalhadores. Nós não faremos acordo por cima, nem negociaremos projeto no varejo com vereadores. A nossa proposta é criar conselhos populares em todos os bairros e por locais de trabalho, e com esses conselhos elaborarmos juntos os projetos e realizarmos uma ação direta junto à Câmara de Vereadores, não a prefeita, não a equipe, nem os servidores públicos sozinhos, mas a população, fazendo toda a pressão necessária para que esses vereadores estejam à disposição dos interesses, das necessidades da classe trabalhadora, e não estejam operando para atender às grandes empresas, como nós, inclusive, observamos quando se aumenta a passagem. Só no governo atual se aumentou a passagem 3 vezes. No governo anterior se aumentou a passagem 5 vezes. E o que é que os prefeitos têm feito? Os prefeitos têm, inclusive, reduzido impostos das grandes empresas, como fez o gestor anterior do PCdoB, junto com o PT, e aumentou 5 vezes a passagem de transporte público. Nós pretendemos, sim, inclusive, avançar com o processo que foi deflagrado este ano de denúncia de vereadores que desviaram recursos da Câmara Municipal. Queremos dizer que nós temos que exigir que seja devidamente punido todos os vereadores que desviaram recurso, e que esse recurso seja devolvido aos cofres públicos. E que os vereadores, eles não recebam o que eles recebem, que eles possam, de fato, receber um salário como recebe o servidor público em sua maior parte, né? Que tem uma isonomia também nos salários, porque nós precisamos reorganizar trazer a independência dos poderes, mas não a Câmara de Vereadores sendo subordinada à prefeita, ao Executivo, nem o Executivo subordinado à Câmara de Vereadores, mas a população exigindo do Executivo e da Câmara de Vereadores uma atenção direta para atender às suas necessidades. Ainda dentro dessa questão, como a senhora pretende lidar com o governo federal, já que a senhora faz parte da esquerda? Essa pergunta é do Wesley Oliveira. Bem, nós não dissemos logo de início, mas nós queremos dizer que nós estamos na resistência e na luta pelo Fora Temer. Nós não admitimos governo golpista, interino, que cada vez mais tem atuado para retirar os direitos dos trabalhadores. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, iniciada no governo anterior pela presidente Dilma, ela vem sendo cada vez mais pautada pelo governo atual para retirar dos nossos direitos. Portanto, para que nós possamos desenvolver um programa voltado e construído com a classe trabalhadora, nós vamos ter que fazer auditoria da dívida pública. Nós vamos ter que fazer um enfrentamento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi uma lei instituída exatamente por pressão de bancos internacionais, do FMI. E isso, inclusive, tem sido utilizado pelos gestores para não cumprir com o seu dever de pagar, inclusive, os servidores em dia, os funcionários públicos, de manter os serviços públicos. Nós estamos hoje numa situação de desestruturação dos direitos e do serviço público sem precedentes. Por isso, a nossa situação vai ser de busca constante com a população na defesa dos direitos, de enfrentamento e de captação de recursos e exigência para que a transferência dos recursos ela seja realizada regularmente. Nós não aceitamos que a relação com o governo federal também seja de subserviência, muito menos que uma relação seja de entregar o destino da classe trabalhadora para as políticas que retiram direitos. Para nós não podemos aceitar que os trabalhadores tenham nenhum direito a menos. A senhora tem algum projeto, alguma proposta em relação à causa animal? Nós temos vários problemas, porque nós não temos institucionalmente, né, um controle, inclusive, da zoonose. Não existe política pública na defesa dos animais em Aracaju. Eu trabalho numa instituição, por exemplo, que não é dentro de Aracaju, mas é muito próxima, onde nós temos feito toda uma política na defesa dos animais. Eu acho que a questão dos animais, ela foi desvinculada da nossa condição de vida como seres humanos, porque o próprio projeto do capitalismo, ele nos apartou com o ser humano dos outros seres e das espécies, né? E nós precisamos desenvolver uma política pública na proteção dos animais, numa política também de controle das próprias doenças e de cuidado com os animais e de convivência com os animais na nossa cidade.
Cássia Santana faz uma observação aqui, ela diz que João Tarantella, que também disputa a Prefeitura de Aracaju, diz que a grande diferença entre a proposta dele e a proposta da esquerda é que a esquerda defende a geração de emprego, mas acaba criticando o empregador. Qual é a avaliação da senhora em relação a essa afirmativa? É que tanto o João Tarantella quanto os outros programas que estão postos pelos candidatos que têm se apresentado à Prefeitura de Aracaju, todos eles preveem a parceria público-privada. A geração de emprego e renda nas mãos das grandes empresas que sempre controlaram essa cidade, as empresas de lixo, as empresas de transporte público, as construtoras. A diferença é que a esquerda quer que a organização dos trabalhadores seja feita por ela. Nós podemos organizar em todos os bairros de Aracaju, a partir de associações e cooperativas de comercialização, e já temos essa experiência desenvolvida, inclusive, com grupos de mulheres, que, por meio das suas associações, elas produzem, elas comercializam diretamente por meio das suas cooperativas, não só para Aracaju, mas para fora, inclusive do nosso estado. Elas concorrem a editais públicos com a merenda escolar, levando, inclusive, produtos e alimentos diretos da agricultura familiar e do extrativismo para a escola pública, contribuindo com uma outra lógica. Então, nós estamos pretendendo desenvolver toda uma política de financiamento, de estímulo e de formação, a organização dos trabalhadores para produzir calçados, para produzir roupas, para produzir alimentos, para produzir tecnologia, de modo que nós possamos ter uma distribuição de renda a partir de uma descentralização e de uma retirada do controle que existe hoje com base no lucro na mão dos grandes empresários. Nós temos, inclusive, empresa de telemarketing, que nós estamos aproveitando esse momento para dar um exemplo e também fazer a denúncia, empresa de telemarketing que exploram, inclusive já teve casos de óbito dentro da empresa, né, de telemarketing em Aracaju, que explora a juventude. Não é esse tipo de trabalho que nós queremos para a classe trabalhadora, que inclusive são empresas que têm isenção de impostos e que explora a nossa classe e que explora a juventude. Nós queremos sim que a juventude esteja organizada, trabalhando, desenvolvendo as suas potencialidades, a partir inclusive da nossa cultura, mas com a auto-organização dos trabalhadores. E é para isso que o serviço público tem que existir, para contribuir com o financiamento e com a organização e a formação para termos mais emprego e renda, e não colocar o serviço público e o recurso público na mão das grandes empresas, porque essa já recebem demais, já tem lucro demais. Pergunta, voltando à segurança, o Daniel Assunção, bem como o Wesley, eles perguntam sobre como é que a senhora pretende colocar a segurança, dar mais segurança para a população nos ônibus, nos terminais de integração. O Wesley, ele complementa essa pergunta procurando saber como é que a Guarda pode auxiliar a Polícia Militar nessa questão da segurança também. Então, primeiro, Wesley, é importante que nós tenhamos escola para a juventude, que nós tenhamos cultura para a juventude, lazer, trabalho. É muito triste ver jovens dentro dos ônibus realizando assaltos, armados com faca, e sendo, inclusive, punidos severamente. A maior parte, inclusive, são jovens de menor, que deveria estar na escola, que deveria estar no centro de cultura, desenvolvimento de cultura, de arte. Não é? Então, é muito triste essa realidade para nós, tanto para as mães que perdem os seus filhos, como para nós que também, quando pegamos o transporte, não temos nenhuma condição de vir com mais tranquilidade para a nossa casa, não é? Então, neste caso, nós entendemos que a segurança, ela necessita de um trabalho que esteja interligado a partir de várias áreas. Por outro lado, também, nós defendemos que a Guarda Municipal ela esteja a serviço da segurança dessa juventude, principalmente a juventude pobre, a juventude negra, que está nas periferias da cidade, e esta juventude que entra, alguns deles no ônibus, inclusive, para fazer atos que nós não consideramos como atos corretos, legais e justos. No entanto, nós precisamos ter política para essa juventude. E a Guarda Municipal pode contribuir, não sendo armada, militarizada. A Guarda Municipal tem que orientar a juventude. A Guarda Municipal tem que estar em todos os espaços, fazendo a promoção da segurança e reorientando esses jovens. E não
sendo armada, porque não se combate a segurança com mais polícia na rua, não se combate com mais armas na rua, não é polícia, mais armas na rua, mais viaturas na rua, porque nós sabemos, inclusive, que a indústria, o mercado de armas cresce cada vez mais. Quem é que é exatamente punido? Quem é que ocupa hoje o sistema carcerário? Quem é que está preso hoje no sistema carcerário em Sergipe? São os pobres e negros. 99% é jovem negro que vem das periferias e que está sendo encarcerado. E por que ele está sendo encarcerado? Porque ele não tem condições de vida digna. Então, nós precisamos ter política para reestruturar as condições de trabalho, de educação, de saúde, de moradia para esses jovens, para que, de fato, nós possamos tirá-los da condição que eles estão, porque é o Estado que coloca os jovens nessa situação. O Estado deveria estar no banco dos réus. Os gestores públicos era que deveria estar nos bancos dos réus. E a sociedade poderia ter, sim, na cidade de Aracaju, uma cidade onde todos podem fazer a sua própria segurança comunitária. Pergunta do Edmundo Freire Teles. Professora, em virtude da greve dos servidores públicos da saúde, agora a saúde já decretou uma nova greve a partir de segunda-feira. Como a senhora tem acompanhado essa questão e como vai tratar? Nós temos participado de todo o movimento grevista na defesa da saúde pública. Eu, como sindicalista também que sou, atuo num campo que é exatamente da saúde e da previdência, né? Nós temos um processo no país de privatização da nossa saúde, temos cada vez mais, inclusive na gestão anterior a essa prefeitura, do partido do PCdoB, do PT, nós tivemos muita movimentação da saúde. E qual foi a atitude do prefeito de plantão? Foi exatamente pedir que decretasse a ilegalidade da greve. Foi punir os trabalhadores em greve, ao invés de reestruturar o plano de cargos e salários, a carreira dos profissionais da saúde. Nós temos todo o apoio aos profissionais da saúde, nós defendemos salários, isonomia salarial para os profissionais da saúde, nós defendemos concurso público, fortalecimento do Sistema Único de Saúde, nós defendemos a suspensão dos contratos temporários imediato e a absorção desses profissionais por meio de concurso público para que eles tenham garantia de direitos e para que nós possamos ter continuidade na oferta dos serviços. Nós precisamos também ter condições onde os trabalhadores da saúde possam desenvolver as suas atividades nas mais diferentes especialidades. Nós estamos com um processo de privatização dos CAPs, nós temos que dizer não a esse processo de privatização. E como é que nós vamos dizer não a esse processo de privatização? É definindo prioridades com a população por meio dos conselhos populares para que nós tenhamos mais recursos na saúde, porque a tabela do SUS ela é muito pequena, mas nós podemos ter mais recursos na saúde como? Se nós deixarmos de pagar juros e amortização de uma dívida que nós não contraímos, se nós passarmos a cobrar impostos dos grandes empresários que têm isenção de impostos pelos prefeitos municipais que aqui já passaram e pelo que está, se nós cortarmos com a farra dos cargos comissionados e os servidores públicos, inclusive da saúde, fazerem a gestão da saúde junto com os usuários, é desta forma que nós pretendemos dar um basta na questão da saúde, porque saúde para nós não se compra e não se vende. Saúde não é mercadoria. Saúde é direito público e ela tem que ser 100% pública. Esta é a nossa defesa. Nós temos pouco mais de 2 minutos para encerrar a entrevista, mas tem uma pergunta aqui do Gustavo Carvalho. Ele pergunta qual a sua proposta de mobilidade urbana e eu quero estender também para o assunto BRT. Como a senhora tem acompanhado e se vai continuar mantendo esse projeto? O BRT é uma piada, já virou piada, né? As charges e piada na cidade de Aracaju. Não existe projeto de BRT. Né? Agora, o problema da mobilidade urbana, ela passa por várias questões. Primeiro, né? Moradia. Onde nós moramos, qual é o acesso que nós temos nos bairros onde nós moramos, que implica, inclusive, maiores deslocamentos nossos no dia a dia, para que nós possamos ter acesso aos benefícios e aos direitos sociais. Segundo, transporte público. A primeira medida que nós vamos fazer é a suspensão da tarifa, a redução da tarifa do transporte público. O Movimento Não Pago já realizou vários estudos e foi comprovado agora pelo Tribunal de Contas que a tarifa
que nós temos hoje, ela é abusiva e ela é ilegal. Inclusive, o Movimento Não Pago entrou com recurso para que a Justiça desse ganho de causa para a redução imediata da tarifa. Então, nós precisamos reduzir a tarifa do transporte, estatizar o transporte público progressivamente, criar a tarifa zero, transporte 24 horas para garantir que as pessoas possam sair do seu bairro. Quem vive no Santa Maria para sair, para ter uma assistência, inclusive médica, que vem aqui para Augusto Franco, não tem condições de sair da sua casa para chegar até Augusto Franco depois de uma certa hora da noite. A regularização dos transportes alternativos, para nós, é fundamental, e dos mototaxistas. Por quê? Porque esses trabalhadores, eles também atuam na defesa e são eles que transportam, inclusive, os outros trabalhadores que não têm acesso ao transporte público na hora que necessita, muito menos de qualidade. Mas nós também precisamos ampliar a rede de ciclovias, dar manutenção, garantir sinalização e criar um outro modelo de educação para que as pessoas possam, de fato, ir e vir nessa cidade sem pagar tão caro como ela paga e sem poluir o próprio ambiente. Com essa resposta, nós finalizamos o nosso bate-papo. Nós agradecemos os internautas do Portal Infonet. Já são mais de 20 minutos e tem vários questionamentos aqui. Depois a senhora vai poder entrar e vai poder conversar aí com os internautas. Mas a gente agradece a sua participação, bem como a participação dos internautas do Portal Infonet. Até a próxima entrevista com o candidato à Prefeitura de Aracaju.